Vamos relembrar um pouquinho aqui a última eleição, falar um pouco dessa e dizer que é impossível o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno. O porquê que é impossível? Vamos lá. O Ciro Gomes, quando a Dilma foi eleita lá em 2014, eleita não, né, naquela lá do Aécio, o candidato era para ser o Ciro Gomes. Aí o Lula fez um conchavo lá e botou a Dilma e o Ciro guardou essa mágoa. Então vocês notam hoje o que o Ciro Gomes está fazendo. Ele mete o pau nesse Lula, dia sim e dia também, porque ele quer enterrar esse defunto que já está enterrado há muito tempo, mas ele quer acabar de enterrar essa desgraça aí, para que ele seja o candidato da esquerda em 2026, porque a eleição já está decidida, já está definida. Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Se não, vejamos. O Datafolha dava para o Lula, que foi candidato até 10 de setembro de 2018, o candidato era o Lula, o candidato oficial, não era Haddad, não. Até 10 de setembro, e ele estava lá nas pesquisas. E o Datafolha dava 20% para ele a mais. Bolsonaro, desconhecido, né? Na véspera da eleição, esse Datafolha, eles deram 29% para o Bolsonaro e ele terminou a eleição com 46%. 17% a menos, na véspera. 17% a menos. Isso não é erro. Isso é um escândalo. Então esse ano nós vamos sepultar, nós bolsonaristas, nós vamos sepultar não esse estrupício petista que já está fedendo e passando da hora de enterrar, mas esses institutos de pesquisa também, essa Rede Goebbels, etc. Porque eles não erram, eles são escandalosos, aviltantes. Aquele Zema, eles davam 20%, 30% para ele, contra aquele Anastasia, lá em 2018. O Zema, 20%, 30% a mais, ganhou a eleição. Hoje, o Zema tem mais de 50% em todas essas pesquisas mentirosas deles aí, até nessas ele tem mais de 50%. Evidentemente que tem 70%. Né? E o Datafolha se fala aqui, Minas Gerais, que é o maior colégio eleitoral, o estrupício ladrão, o bandido ladrão está acima do Bolsonaro. Vai mentir para preso, seus... Mas enfim, sabe quantos políticos e governadores o Bolsonaro tinha de apoio em 2018? Zero. Ele terminou com 46%, o que eu acho que é mentira, foi muito mais. Hoje, o Bolsonaro tem no Brasil mais de 3.600 prefeitos engajados, prefeitos de capitais e de cidades importantes do interior. Mais de 3.600 prefeitos. Isso é que é cabo eleitoral. Candidatos a governadores de ponta a ponta, liderando essas pesquisas e apoiando o Bolsonaro. E lá no Nordeste, que o Bolsonaro era desconhecido e não tinha apoio nenhum, ele teve 30%, e esse PT falando que ele ia acabar com o Bolsa Família, passando medinha, isso lá em 2018, lembra? Pois é, ele acabou com o Bolsa Família de R$180 e botou um Bolsa Família de R$600. R$600. No Nordeste todinho, vocês fazem ideia. Eles tinham que implorar caminhão-pipa
né, em troca de voto, para votar naqueles monstros lá. O Bolsonaro capinou todos, colocou água no Nordeste, coisa que aqueles bandidos ficaram 16 anos só roubando bilhões e bilhões e bilhões e chantageando o caminhão-pipa em troca de voto. A economia, apesar dessa fraudemia que eles inventaram aí, o mundo quebrando, com a inflação disparando, a economia cresceu 5% no ano passado, e esse ano, que a previsão é de 0,5%, já está em 5%. E o Bolsonaro injetou mais de 320 bilhões de reais na economia. Você sabe o que é 320 bilhões? São 320 mil malas de dinheiro com 1 milhão dentro cada uma. É muito dinheiro. Além desses 3.600 prefeitos, o Bolsonaro tem na base dele mais de 350 deputados que querem a reeleição. Todos Bolsonaro. Então vocês imaginam, ele teve 46% no primeiro turno lá em 2018, sem ter base nenhuma, político algum apoiando. Hoje ele tem mais de 3.600 prefeitos e NNN governadores, e com o Auxílio Brasil, uma Bolsa Família de R$600, a economia crescendo, a gasolina baixando, o mercado avalizando, e ele é o político mais popular de todos os tempos no Brasil, sem exceção. Ele tem um apoio popular em todas as cidades, em todas as regiões, em todos os dias. Esse homem sai na rua, a cidade para vê-lo e enaltecê-lo, enquanto que o outro tem que fugir para não tomar chuva de ovos podres na cara, que é o que eles merecem. Então, se ele teve 46% em 2018, no primeiro turno, para ganhar precisa ter 50% mais um voto. Se ele teve 46%, sem ter base política alguma, sem ter nada, vocês acham que com o Auxílio Brasil de R$600 para mais de 20 milhões de famílias, ter colocado água no Nordeste, a economia pujante, com mais de 320 bilhões injetados só esse ano, todos os outros países com inflação, Estados Unidos, Reino Unido, países importantes, muito maiores que a do Brasil, e o Brasil está surfando, voando por cima de todos, por causa do Bolsonaro e dos seus ministros, né? Então, a previsão que eu tenho é que é impossível o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, devido a esses números. Aquele Datafolha, tudo que eles der para o Bolsonaro, você pode colocar no mínimo, 19% a mais, que é o que eles roubaram na véspera da eleição em 2018. É só entrar no Google, dá no Google e ver a pesquisa Datafolha 2018, os números do Bolsonaro, e vai lá no TSE oficial, né, que é o resultado oficial, e vê com quanto que ele terminou a eleição, 46%. Vê quanto que esse Datafolha se dava para ele, Ibope, né? Então é isso aí. Você tira 10, 15% que eles dão para o estrupício, abaixa 10% e aumenta 20% no Bolsonaro. A relação vai ser 60-30. 60-30 em todas as regiões. Santa Catarina, 80% é Bolsonaro. Rio Grande do Sul, 65% é Bolsonaro. A região sul, de modo geral, Paraná,
Aqui em São Paulo e no Sudeste também, Rio de Janeiro, Minas, nossa senhora. Então eles vão, eu tenho a impressão que a porretada vai ser tamanha, e eles sabem disso, que eles vão tentar coxambrar para diminuir a diferença do estrupício. Eles vão baixar o estrupício e aumentar ele para fazer alguma coisa, mas a onda Bolsonaro, ela já se alastrou de tal forma. Só para vocês terem uma ideia, o apoio engajado, que é aquele que a gente não aparece em pesquisa nenhuma, né? Nós temos mais de 160 mil pastores evangélicos pró-Bolsonaro trabalhando na surdina, mais de 160 mil, que não pode nem ver falar nesses capeta que quer aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, etc. Só para vocês terem uma ideia. É impossível o Bolsonaro não ter mais de 60%, 65% no primeiro turno. Ele tinha 4 milhões de seguidores em 2018, hoje ele tem mais de 40 milhões nas redes sociais. 96% dos brasileiros se informam pelo celular e não pelas TVs. Ele tem quase 50 milhões de seguidores. Aquele estrupício lá não chega a 10% do que ele tem, do que o Bolsonaro tem. Entende? E todos esses 36, 40, 50 mil candidatos que temos aí, a deputados e a senadores e tudo, 90% apoia o Bolsonaro. Me aponte um candidato a senador que faz propaganda aí, que apoia o estrupício. Aponte um. Você não encontra. Então são por essas análises que a gente vê que é praticamente impossível o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno. Impossível. Impossível. Só se for com fraude lá dos infernos, né? Essa é a minha opinião. E aqui em São Paulo, os que me conhecem, que me seguem, nosso deputado estadual é o Coronel Zay, 28290. Eu faço campanha para ele. Um abraço em todos, fiquem com Deus.